Vamos começar então. Eita, cheguei, estamos aqui. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo na boa? Tem como ver aí se tem áudio? Vamos ver se tem áudio. Coloca um áudiozinho aí para ver se consegue sair um áudio. Perfeito. Teste, som, 1, 2, 3, começando, 4, 5, 6. Você tem que colocar para público. Lembra que a gente tinha colocado os testes, as restrições? Perfeito. Então tá ótimo. Tá ótimo. Estão nos escutando, isso basta. Gente, bom, hoje nós estamos começando podcasts sobre um movimento que nasceu, né? Eu sou Rosana, você já me conhece. Márcio Moraes. Vinícius Leitão. E nós aqui estamos iniciando esse podcast pelo direito de viver aqui, né? E que nós vamos estar falando sobre o plano diretor, as mudanças, as oficinas que aconteceram aqui em Porto Belo. Eu sei que muita gente tem dúvida, né, sobre tudo isso que aconteceu. E eu já vou começar aqui com o Vinícius. Vinícius, qual foi a sua impressão de todas essas oficinas que aconteceram aí em Porto Belo? Bom, boa noite a todos e todas. Bom, a impressão que fica é que a população quer participar, ela quer ter voz. Já nas oficinas que aconteceram, se manifestou, né, sobre os diversos problemas que a gente tem na cidade, mas a gente se pergunta se essa voz da população realmente vai ser ouvida. E foi para isso mesmo que a gente está criando esse movimento, para a gente se unir, se organizar, para que a voz da população seja de fato ouvida nesse processo de revisão do plano diretor. Exatamente. E, Márcio, e a sua impressão? Qual foi a sua primeira impressão de todas as oficinas que aconteceram nos bairros? Eu participei de várias. Né? Eu fui em várias oficinas e o discurso era muito próximo da necessidade de olhar um pouco essa fala da população. Acho que a população ficou ausente em todo esse processo de planejamento. Quer que mexa aqui? Quero que mexa aí. Fique mais perto de você para tá. Que tá bem. Perfeito. E a gente percebeu que eles estavam com sede de falar. Nós vivemos numa cidade pequena, em tudo que se fala vira ruído. Então, eles tinham muita dificuldade. E aquele momento de público, ou seja, eu não vou falar sozinho, e nem por mim, quero encontrar pessoas que têm pensamentos semelhantes ao meu, e isso aconteceu. E me traz, assim, uma preocupação, né? Obviamente, eles vão respeitar as decisões tomadas anteriormente, que não foi ouvida a população, ou vão ouvir a população e tomar outras decisões. Até porque esse comentário é muito pertinente, porque houveram muitas mudanças do plano diretor, né? Desde 2019, que aconteceu as mudanças a cada 10 anos, e aconteceu, e agora estamos realmente tendo essas oficinas. Vinícius, o teu interesse, no caso, você representa entidades, né? No caso, você é da Associação do Perequê, e a associação, o bairro Perequê é o bairro que muitos têm falado sobre desenvolvimento, progresso ou o inchaço, né? Então, assim, dentro disso, lá no bairro Perequê, o que foi mais discutido no bairro Perequê? A Associação do Perequê, ela atua no Perequê, mas ela não pensa só o bairro, né? A gente entende que o bairro está dentro de uma cidade. Sim. Hoje o bairro Perequê, né, do Balneário Perequê, é um bairro que está se verticalizando ao extremo, né? Muita preocupação da população é sobre esse crescimento desenfreado sem ter uma estrutura, uma infraestrutura urbana, né? Então, assim, o que apareceu dentro da oficina do Perequê foi muito a questão dos alagamentos nas ruas, que ainda é constante no Perequê, então a falta de uma estrutura pluvial, né? A falta do saneamento básico, né? Hoje, o principal atrativo da cidade são as praias, né? Sim. E a maior parte do tempo elas estão, infelizmente, impróprias para banho. Isso é consequência da falta de um saneamento básico, né? Uma coleta do esgoto e tratamento dele. Sim. Então, isso foram demandas que apareceram bastante na oficina do Perequê. E você, Márcio, você representa também uma associação? A Porto Ambiental, né? Que também tem bastante tempo aqui em Porto Belo. Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Se eu não me engano, o próximo disso, isso, né?
aí fundadas pela Soleci, a turma, né? Que Isso, são a turma da professora Soleci, um abraço, Soleci. Guerreira de anos e anos aí tentando segurar o que a gente está vendo agora, né? Infelizmente. E a nossa preocupação, como na área de meio ambiente, é que foi dado para uma visão para a população que crescer para cima é desenvolvimento. E a gente sabe que não é bem assim. Todo esse crescimento populacional, que não é um desenvolvimento da cidade, mas um crescimento populacional, ele vai impactar de qualquer forma no meio ambiente. Aí nós estamos preocupados com as praias, com o esgotamento, ainda que fale que os prédios têm um sistema de esgotamento mais eficaz que uma casa, mas a gente não sabe quem vai fiscalizar isso, se eles vão fiscalizar de forma adequada. E também nós entramos na questão como se meio ambiente, né, degradação do meio ambiente fosse só esgotamento. Não é. Nós temos a questão de emissão de gases por conta dos carros, nós temos a questão da própria vida, da própria existência, o lixo, a produção, enfim, nós temos aterro sanitário aqui? Não, em Biguaçu. Em Biguaçu. Então, toda essa problemática não é só a questão prédio que tem o seu esgotamento, né, conforme ali a legislação aqui em Porto Belo. Mas é um contexto geral, né, Márcio? E nós nos preocupamos também o fato de que a cidade está se propagando que ela é uma cidade rica, que ela está se transformando numa cidade rica, mas ela é uma cidade rica para os ricos. É isso que nós temos que deixar claro. Uma cidade rica, ela necessita, para ser rica, uma desigualdade, infelizmente, porque está se projetando uma cidade para os ricos. E os pobres, o que vão acontecer com eles? Eles vão ter uma perda de ganho muito forte, porque o aluguel está demasiadamente caro. Agora, imagina, daqui a algum tempo, a gente sabe que existe especulação imobiliária, não vai ser todos os apartamentos que serão colocados para aluguel. Eles fazem uma forma de criar uma oferta que possa valorizar mais o valor do aluguel do que os inquilinos, né? Em questão de preço. E essa é a preocupação. Por quê? Porque aonde o pobre vai morar? Ele vai ter que subir morro? Então, hoje, eu considero no meio ambiente uma bifurcação como aconteceu há décadas no Rio de Janeiro. A decisão que nós vamos tomar agora é se nós queremos a cidade maravilhosa ou o Rio dos crimes e da poluição. Essa é uma decisão que nós temos que tomar, justamente priorizando a qualidade de vida. Com certeza. E diante de tudo isso, Vinícius, nós criamos esse podcast, né? E eu queria que você falasse um pouco também sobre essa organização desse movimento, né? Houve aí, antes de chegarmos a esse podcast, toda uma caminhada, né? Onde alguns passos aí, algumas atitudes, coisas aconteceram. Queria que você explanasse, porque quem vê acha que é simplesmente a gente abrir e vamos falar qualquer coisa. Não, realmente é o fruto de muita batalha, muitas atividades aí que tivemos, né? Isso. Nossas entidades, né, a Porto Ambiental, a Associação do Perequê, diversas outras entidades participaram desse processo das oficinas de participação comunitária, né? Uhum. E todos esses temas que a gente começou a abordar aqui apareceram nessas oficinas. Sim. São muitos problemas que a cidade tem enfrentado com esse desenvolvimento desenfreado, né? De uma forma nada sustentável. Então, a população apareceu, colocou sua voz lá. O que o nosso receio, né? O que vai ser feito disso? A população foi lá, falou, mas e aí? Será que isso vai se refletir no plano diretor? Ou é só pro forma? Isso. É só uma forma de falar, não, a população participou, né? Mas o que vai vir disso? Então, as entidades, né, sentaram, conversaram, escreveram propostas que já vinham debatendo, né? Muitas coisas que a gente colocou nas oficinas e a população colocou já são discussões que as entidades têm feito há anos aqui na cidade. Então, para a gente não ficar só na palavra falada, né, das oficinas, nós redigimos um documento, tem mais 7 páginas com várias propostas, voltadas à moradia, à mobilidade, ao saneamento, à saúde, à educação, né, a organização da cidade como um todo. Protocolamos isso na prefeitura como uma sugestão, como proposta das entidades. E isso já foi levado para a comissão, né, que está elaborando o plano diretor,
e a gente viu que não poderia parar aí. Então a gente criou esse movimento e está convidando todo mundo a participar dele, o movimento pelo direito de viver aqui. A gente acredita que quem trabalha e quem vive há anos aqui tem que permanecer na cidade, tem esse direito de permanecer. Não pode ser expulsa pela especulação imobiliária, por esse crescimento voltado aos ricos, né? Exatamente. Então, e eu tenho assim, aqui, né, no caso eu sou do centro, uma CPB também faz parte de todo esse movimento, de toda essa junção de associações, e realmente nós temos assim particularidades no bairro Centro, né? Até hoje mesmo eu estava falando com a manicure e ela comentou que atrás da sua casa vai sair um prédio de 12 andares. Eu falei, não estou sabendo, né? Então assim, porque é um terreno grande que tem atrás da minha casa, muito, acho que daria uns 6 terrenos, assim, bem grande. Então, claro, né? Ela já viu pessoas rondando. Só que a gente tem essa aqui, né? Realmente nós nos posicionamos, né? E a população se coloca para definir aquilo que pretende. É esse o foco de um plano diretor, é isso que tem que ser ouvido, a população, né? E não somente realmente a população que vem de fora e agora eu quero fazer isso. Se a população não quer, então tem que ser respeitado esse querer, né, da população, exatamente isso. Será que estamos sendo ouvidos, né? A protocolização desse documento junto à prefeitura, com certeza, né? A gente tá expondo, né, nas redes sociais, e é importante você que nos assiste acompanhar e integrar esse movimento para que a gente possa realmente ter o resultado, né? Não ficar o falar pelo falar, né? E, Márcio, você... bom... Vamos lá. No caso, você fala muito sobre moradia, né? O que você percebe aqui em nossa cidade na questão de moradia? Até porque você é um conselheiro da habitação, né? Um dos conselheiros de habitação, e a realidade aqui é muito forte na questão da falta de moradia, né? Aluguéis caros, enfim. Queria que você passasse essa percepção. É importante frisar que eu sou conselheiro não governamental e somos voluntários, né? A gente não recebe um vintém para defender a cidade. Esse é o ponto principal. Nós nos entregamos porque tivemos uma ótima infância, nós tivemos uma ótima vida aqui e acreditamos que isso é uma forma de retribuir tudo que a gente conquistou nessa cidade. A questão da habitação social, ela está um caos por uma questão de gestão pública. Veja que a outorga onerosa, que nos permite 10% do que for cobrado virar para moradia social, ela era 30%. A proposta era 30%, né? Não, era 30%, e eles abaixaram para 10%. Então, sabendo que fariam tudo isso, que teriam vários prédios aqui, eles fizeram isso antes das novas leis. Então, eles cortaram, porque é pouco mesmo, então vamos só tirar 20%, que vai ser menos pouco ainda. Mas agora era extremamente importante, porque como eles dizem que nós temos só 5 milhões lá, né, e já foi contestado que esse valor pode estar subfaturado ou não totalmente contemplado. Até a inadimplência, né, no sentido isso. de passar essa informação. Então, isso me deixou indignado, Rosana, porque eles fazem leis para verticalizar a cidade extremamente bem amarradas. Vão beneficiar empreiteiros, tudo bem, vão beneficiar a construção civil, tudo bem, mas eles amarram, eles se empenham, vem o jurídico, junta com outra equipe jurídica que faz um trabalho magnífico de defesa da verticalização. Mas quando se trata da moradia social, eles pecam até em criar a lei da outorga onerosa, porque não criaram um mecanismo ali, segundo eles mesmos, de cobrança. Exatamente. Fica uma cobrança voando. Não se sabe como vai cobrar quem não paga a outorga onerosa. No passado que estava até suspenso. E suspenderam. Essa cobrança, né? É algo que nos chama atenção. E tudo isso daí, né, a gente sabe que é algo que necessário, extremamente necessário, a questão da moradia aqui, pelo direito de viver aqui, é exatamente isso, né, Vinícius? Tem muitos trabalhadores que, infelizmente, não tem condição, né? A gente vê alguns programas no sentido de empregabilidade, emprego, mas o questionamento é o valor que a remuneração que esse trabalhador percebe, né, não supre a alocação, não supre a sua moradia. Atualmente, não. Né? Então, teve um caso bem interessante, não vou citar nomes, obviamente, mas teve uma
uma pessoa conhecida nossa, que veio de Porto Alegre, muito faceira de morar em Porto Belo. E estava aqui, pelo menos acreditou, uns 2 anos por aí. Vai ter que voltar para Porto Alegre. Por quê? Porque o que ela ganha no comércio aqui não paga o aluguel. Ela está tendo que fazer bicos, ela está tendo que ter um segundo trabalho, ou seja, em vez de trabalhar 8 horas, tem que trabalhar 16, para dar conta do padrão, do custo de vida de Porto Belo. Sim, os aluguéis são extremamente caros, né? E comprar nem se fala. Aí... Ter o direito a uma moradia própria é um sonho irreal, porque aqui tem se pensado imóveis para investimento e para turismo, né? Mas e a pessoa que trabalha aqui? O garçom, né? O garçom. A diarista, a camareira, né? O atendente, ele não pode morar num apartamento de 1 milhão. Enfermagem, o técnico de enfermagem, saúde aqui, o professor, né? Então, mesmo essas profissões que vêm aqui trabalhar para a prefeitura, ou então nesses serviços que são necessários para a cidade, não conseguem se manter. Não conseguem. Né? Bom, aqui eu quero dar o meu boa noite aí para a Jalusa. Ela disse que o som da Rosana está ruim. Então, Jalusa, verifica aí se realmente está ruim, se eu estou falando muito baixo, o que está acontecendo com o meu áudio aí, tá? E também o meu boa noite para a Judite. Boa noite, Judite. Boa noite também para a Soraya, tá? Então, espero aí que vocês estejam cada vez mais compartilhando, tá bom? Porque a gente está antenado aqui no nosso podcast. Bom, quando a gente também, dentro desse movimento, Vinícius, que temos, enfim, eu queria que você nos colocasse toda essa situação que temos a instituição Univale, que está fazendo essa coletagem, essas oficinas, e em que pé que está isso? Onde parou? Terminou os bairros, enfim. Nós tivemos primeiro uma audiência pública que foi de lançamento dessa revisão do plano diretor. Então, o plano diretor é um instrumento que é válido por 10 anos e nesses 10 anos tem que ser revisto, né? Ser revisado. Então, um planejamento para a cidade. Então, teve essa primeira audiência, onde foi apresentado um cronograma. A primeira etapa seria fazer um levantamento, uma leitura urbana, entender como está organizada a cidade hoje, quais são os seus problemas. Isso ia ser feito pelos técnicos da Univale e ouvindo a população nas oficinas, nos bairros que aconteceram. E por esse primeiro cronograma inicial, depois dessas oficinas, essa leitura, né, o resultado desse trabalho seria apresentado numa audiência pública em agosto. Então, a gente já está no meio de setembro e a gente ainda não tem marcado essa audiência pública para dar o resultado dessa leitura, né? Após isso, vão ser feitas as propostas de revisão e, em seguida, né, encaminhado para a Câmara de Vereadores. Porque tudo isso que a gente está discutindo, o plano diretor, são leis, né? Então, elas têm que ser aprovadas pela Câmara dos Vereadores. Então, a gente ainda está nessa primeira etapa de leitura urbana, foi feitas as oficinas e a gente está aguardando o resultado desse trabalho, né? Hoje, a nossa preocupação é o que vai ser apresentado. Será que essas demandas que a população colocou vão ser respeitadas? E outra coisa, nessas oficinas, pouco se explicou como é o atual plano diretor. Então, a gente tem um plano diretor aprovado em 2011 e que sofre uma série de modificações. A cada interesse que surge, né, particular, se muda a lei. Então, há uma grande confusão na atual lei do plano diretor. E a gente não houve essa explicação para a população o que é de fato o plano diretor. O que pode ter nele que vai modificar a nossa vida. Né? Então, de que forma a gente pode colocar as nossas demandas dentro dessa lei. Então, o podcast aqui, o nosso movimento, também surge nesse objetivo, da gente estudar, a gente entender como está a lei hoje e como que a gente pode modificar ela. Então, é para a gente se apropriar disso, estudar, entender o que é o plano diretor, quais as modificações que a gente pode fazer nele e cobrar essas modificações, né? Porque quem vai dar a palavra final são os nossos representantes, os vereadores na Câmara de Vereadores, né? Então, é deles que a gente vai ter que, lá no fim dessas discussões todas,
cobrar pela aprovação daquilo que seja realmente interesse da população e de um desenvolvimento que olhe para todo mundo, né? Não seja um desenvolvimento uma cidade que vire somente para rico. Então, que todo mundo possa ver aqui na nossa cidade de Porto Belo. Perfeito, perfeito. E também a sua impressão, no caso, do principal problema, ou ali dois que sejam principais problemas, levantados nessas oficinas, quais foram? Com certeza foi a questão da moradia, né? Acho que esse problema é o que conecta todos os problemas, né? A questão da moradia tem a ver com a mobilidade da cidade, tem a ver com a saúde, tem a ver com trabalho, tem a ver com educação. Então, esse é o principal problema que a gente tem vivido hoje, né? Quem é trabalhador mesmo, hoje o problema que a gente tem na nossa cidade é permanecer nela, conseguir viver, né? Porque hoje uma kitnet é R$ 1.200, no mínimo, né? Então, como que uma família vive? Uma casa está R$ 2.500, se ele quiser uma localização mais tranquila, próximo de supermercados, R$ 2.500. R$ 2.500, né? 2 salários mínimos ali, né? Aí você pergunta quanto é que ele ganha em 2.500. Essa situação é muito... E aí isso impacta na saúde da pessoa, impacta na educação dos filhos. E tem um outro impacto que vai dar forte, aí é o seguinte, o emprego, ele também, a ausência de mão de obra afeta o próprio comércio. E nós vamos ter um apagão de mão de obra, porque aquela mão de obra básica, operacional, que ganha 1 salário, 2 salários, ele não vai ter condições de viver se ele for mantenedor da cidade, da família. Então ele não vai ter condições, ele vai ter que escolher ou morar em Porto Belo e pagar tudo em aluguel, ou ele vai mudar para Tijucas, para outros lugares. Então esse é o pronto, ou seja, o comércio vai ter dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E mesmo porque se eu gasto todo o dinheiro no aluguel, como eu me qualifico? Então eu fico uma mão de obra que não sai do lugar. Ela permanece na pobreza por falta de investimentos, porque ela não tem recursos para isso. Então nós vamos criar uma mão de obra que não avança na carreira. Esse é um ponto. Outro ponto é quanto vai ser o custo dos produtos do comércio tendo que pagar os valores de salas de aluguel que vão ocorrer daqui para frente. Alguns que têm contrato por 5, 6 anos estão garantidos, mas conforme tiver renovação de contrato, eles vão sentir o aumento do aluguel. Porque se a pessoa pode alugar o que alugava por 3, sabe que existe facilidade de alugar por 5, por que vai alugar por menos? É lei da demanda, da oferta e demanda, da oferta e procura. Então vai ter aumento. No final lá, quem vai pagar somos nós, moradores. Nos dois sentidos, né? Pouco dinheiro para investir em si mesmo e pouco dinheiro para se alimentar adequadamente. E o que também, nós tivemos a conferência do Direito das Crianças e do Adolescente, né? E o ano passado, e foi muito interessante que as crianças também colocaram essa problemática. Que, no caso, essa insegurança que tinham, que não sabia até quando iam ficar naquele imóvel. Que direto tem a mudança, porque não consegue pagar o aluguel, porque aí tem que morar com outra família, que é da prima, do tio que chegou, que aí dá para dividir a casa ao meio. Então, toda essa dificuldade então, que as crianças aqui em Porto Belo têm enfrentado e com certeza atinge aí também o desenvolvimento e o ensino, o entendimento dessas crianças, né, com essa instabilidade da moradia. Então, é um problema social muito grave. E esse problema social, aqui falando de crianças, né, nós temos também essa dificuldade, os pais têm que muitas vezes trabalhar em dois empregos. Quem né? fica com a criança? E quem está ficando com essa criança? Né? Então, e aí essa criança fica vulnerável no sentido de que temos, né, gritante aí crescendo a questão dos entorpecentes, né, de situações nisso daí, e que menores, né, têm se envolvido nisso. Então, é toda uma problemática social que realmente eu sempre toco nessa tecla, a questão da falta de planejamento. É uma cidade que parece que não quer realmente agarrar a situação. Temos que sentar e fazer algo sólido, algo realmente que venha a proporcionar o desenvolvimento sustentável da cidade como um todo. Né? E quando eu falo como um todo, até pouco tempo atrás, o sertão do Santa Luzia, ele era um lugar de chácaras, de sítio, rural.
né? E lá nós temos toda, é urbano, nós temos uma comunidade, né? Até meu abraço aí ao pessoal do Sertão Santa Luzia, muita gente, né? O urbano está ali habitado e que não se pensou também, né? Então a tendência está sendo realmente outros bairros. Daqui a pouco nós estamos chegando no Sertão do Valon, né? Que eu acho que é o mais distante que nós temos, né, Márcia, que é nativa, é o mais distante, né? Daqui a pouco nós também temos urbano lá. Por isso que é Valongo. Valongo. Mas foi nesse sentido mesmo. Nesse sentido, interessante. E aí nós temos a problemática cada vez maior e não se resolve, porque é difícil planejar, sim. É custoso, sim. Parece que não está acontecendo nada. Mas é o que é necessário, né? O que é mais impactante tudo isso é que a origem, né, não foi os gestores públicos que disseram vamos planejar uma cidade que vai ser rica para todos. Né? Não foram os gestores públicos. Foram 40 empresários que vieram aqui bater na porta dos políticos e vamos entender na entrelinhas. Olha, Balneário está saturado. Itapema saturado, agora é a vez de Porto Belo. Então, escancara, por gentileza, as leis que nós queremos entrar. Porque realmente não houve essa consulta, o povo fica à mercê nesse sentido, né? Esses gestores que estão agora estão há muitos anos só trocando de políticos, né? A questão é, por que não antes? Porque as empreiteiras não queriam. Para que se movimentar antes que os preços seriam enormes, né? Se fosse há 10 anos, vamos começar a fazer gradativamente para a cidade evoluir de forma gradativa. Não, eles disseram, olha, nós precisamos agora liberar tudo porque já está saturado as outras 2 cidades. Então, foi uma escolha dos empresários. Não necessariamente da população e não necessariamente de políticos que pensam no futuro da cidade. É tanto que existe uma reportagem que saiu dizendo nós escolhemos Porto Belo, os empresários falam. Nós escolhemos Porto Belo. Nós não temos o direito de escolha de viver aqui, de escolher de viver aqui. Dependemos de quem quer fazer a escolha de dizer eu quero a minha cidade desse jeito. Essa cidade de Porto Belo será dessa forma. Quem não gostar, que se retire. Essa movimentação de leis, eu digo que é um convite para a população de Porto Belo, classe média e os classe média baixa, se mudarem de Porto Belo. É um convite para se mudar. Temos casos de pessoas que venderam por 3, 4 milhões, mas não conseguem comprar mais nada em Porto Belo. 1, 2 milhões do terreno, 3, 4, não consegue. Vão para onde? Para Santa Luzia, para Canelinha, São João Batista, Tijucas. Eles viraram turistas da própria cidade, por obrigação da necessidade de dizer eu vou ter que carregar minha mochila porque eu tenho que vender, senão eu vou ficar entre 2 prédios, e aí vai desvalorizar o meu terreno. Então eu vendo agora, que não tem nada dos lados, ganho uma graninha e vou embora de Porto Belo. Obrigado. Isso. Não é uma escolha da pessoa, né? Não. A circunstância leva ela a fazer isso. Nós temos cidades como, por exemplo, Curitiba, né? Que tem existe, né? As zonas, enfim, que é 4 pavimentos. Aqui tem, né? Claro, também, mas nós percebemos que há um inchaço de zonas que pode muito mais andares do que eu acredito, né? Não sou técnica, mas a gente percebe toda a praia, por exemplo sendo fechada, né? Então daqui a pouco a gente não vai ter sol porque realmente tampa sol, enfim. E nós vemos em cidades um pouquinho mais que se preocupou com o planejamento, situações que fluem, por exemplo, em Curitiba flui o trânsito, né? Por mais que tenha 2,5 milhões de pessoas lá. Aqui nós estamos falando de 27 mil pessoas e não está fluindo. Em uma cidade de 2,5 milhões flui. Por quê? Porque tem todo um planejamento. Me permita, assim, eu acho muito interessante, assim, por exemplo, a questão do trânsito. As pessoas falam da questão do trânsito. É caótico e tal. E coisas simples não se resolvem. Nós temos essa ponte flutuante. Não sei se vocês perceberam, acho que sim. Os carros saem e tem uma placa de pare. Então, assim, o congestionamento, muitas vezes, aquela placa de pare. A rua, que eu me esqueci o nome, que é aquela que margeia... Não é Davi Cota? Não é Davi Cota. A outra. Quer dizer, a preferência está naquela rua. Mas nesse caso específico,
para-se todo mundo e não tem um tráfego tão grande de carros que viria. Mas a pessoa tem que parar, né? Tá um pare, tem que parar, ver e depois virar à esquerda. E tudo isso vai gerando as consequências daquela fila que vai parar lá em Itapema. Então, coisas simples, uma placa. Né? Nós temos uma placa. Aqui nós temos uma outra placa que um morador daqui do portal tá parando ônibus de turismo. Só que a placa diz que no máximo 15 minutos embarque e desembarque. E os ônibus ficaram agora ontem o dia todo, manhã e tarde. E os guardas de trânsito, né, com todo carinho e respeito, conheço vários, mas foram parados para multar. Olha, tá ali, não, vamos ver e tal. E a mensagem que se passou, essa placa, não diz nada. Né, pelos próprios. Então a gente fica naquela insegurança até mesmo em coisas simples. Então, o que dizer de coisas mais complexas? Como que a gente vai organizar um trânsito? Falar essa linguagem de planejamento realmente com uma turma que não consegue entender o básico é muito difícil. Eu vou pegar toda a lógica que nós estamos estudando, debruçando, analisando lei e falar com quem parece que não quer ouvir. Isso é muito importante, a gente começar a pontuar também. Né? E é interessante também um caso, Rosana, que se você pegar as falas das pessoas nas oficinas e você vê o planejamento urbano de Porto Belo feito em 2016, casa tudo. Então, em 2016 foi feito um planejamento urbano para a cidade, de calçadas mais largas, de pavimentações menores, e simplesmente ficou engavetado, mas a população foi ouvida naquela época. E o que a gente viu na fala agora é quase uma cópia 2016, o que foi pedido no planejamento urbano. Então, vê como eles completamente saíram da curva do processo de fazer uma cidade para a população que está hoje morando na cidade. E não para uma população que virá. Porque a cidade está sendo preparada caoticamente. E muito mal preparada. Caoticamente para uma população, como eu já disse, uma população que está tão acostumada com trânsito e está tão acostumada com barulho, que ele só quer ficar perto da praia. Então, para eles, passar por tudo que nós passamos hoje para estar perto da praia ainda compensa. Mas nós vivemos em Porto Belo 365 dias por ano. Então, nós temos um peso maior quando percebemos o trânsito todo dia. E não só quando vai na praia. Com certeza. É a nossa cidade, né? É a nossa cidade. É o nosso quintal. Exatamente. E como tem se mudado a característica da cidade, né? Porque assim, a gente mora aqui, é uma cidade que a gente poderia utilizar muito mais a bicicleta. Sim. Só que com o trânsito caótico que se tem, é perigoso usar a bicicleta. Sim. Né? Então, muitas pessoas poderiam estar usando e não usam, né? Optam por usar o carro porque o trânsito é caótico e pode ser perigoso. O ônibus não passa na maioria dos lugares onde a população reside, né? Só passa na avenida. Então, é uma cidade que está empurrando cada vez mais para as pessoas utilizarem o carro, sendo Sim. que já está totalmente travada, né? Então é muito complicado. Realmente falta planejamento urbano. Sim. Na verdade, o planejamento que está sendo executado não é aquele planejamento que foi feito ouvindo a população, mas é o planejamento dos empresários da construção civil, que querem um retorno rápido. Eles não estão preocupados do que vai ser daqui a 20, 30 anos em nossa cidade. Não, eles estão preocupados em vender agora os seus empreendimentos, né? Então, é uma lógica que piora muito a vida de quem vai viver aqui os 365 dias do ano mesmo. Realmente está sendo voltado para a pessoa que é o turista, que vai vir aqui, vai ficar um pouco, e a quantidade de apartamentos que a gente tem gigantes que vão ficar vazios na maior parte do tempo, enquanto várias pessoas não têm um local digno para morar. Então, é muito triste ver o caminho que a cidade tem tomado, né? E tem vários instrumentos, várias coisas que poderiam ser feitos para compensar isso. Não tem como... As coisas não são extremamente conflitantes. Existe uma forma de ter os prédios, ter a verticalização, ter realmente essa valorização imobiliária. Isso pode trazer benefícios, mas a gente pode pensar mecanismos da pessoa que vive aqui viver também com qualidade de vida. Isso. As pessoas que vêm para cá, compram imóveis aqui,
buscam qualidade de vida. É isso que elas querem, sair do centro urbano caótico para vir para um lugar, para o litoral, onde ela pensa que terá mais qualidade de vida. E a gente pode acabar com isso, se não for feito um planejamento que olhe para as pessoas. Exatamente. E você tirou aqui o que eu estava pensando. Realmente, essa união, né? Porque tão somente pensar para o empresário ou puxar só para os moradores, a gente consegue, com certeza, dentro de um planejamento, contemplar toda essa população que hoje integra a cidade, né? Então, assim, o que a gente vê é uma discrepância, né, Márcio? Uma discrepância realmente de que a população vai ficando cada vez mais aquém, né? De todo esse desenvolvimento, ou eu chamo de inchamento, né? Inchamento e lixamento. Inchamento e lixamento. E assim, bom, agora nós temos perguntar para vocês, a pessoa que quer participar desse movimento, né? Quais são, assim, qual é a possibilidade, como que ela deve fazer, quem que ela deve procurar, para que realmente se engaje, a gente possa estar criando aí um time grande para a gente lutar. Bom, acho que a gente ainda está se organizando, todos são bem-vindos, a gente vai precisar realmente da população participando, apoiando esse movimento. Então agora, a gente está divulgando aquelas propostas que a gente protocolou na prefeitura, então acompanhar pelas redes sociais das entidades, né, da Associação do Bairro Perequê, da Pastoral da Criança, da Porto Ambiental, acompanhar o nosso podcast, a gente vai fazer esse podcast toda terça-feira, a gente vai tratar de temas específicos, né, vamos se aprofundar em alguns debates a cada semana e participar pelo chat, vamos pensar mecanismos de trazer essa participação. E com certeza a gente vai marcar atividades presenciais, onde a gente vai fazer debates e, principalmente, participar também das oficinas, das audiências públicas que vão vir, né, sobre essa revisão do plano diretor. Bacana. Tem muita gente, né, Vinícius, que às vezes participa do plano diretor, a gente encontrou muitas pessoas que realmente, como o Márcio falou, se sentia sozinha, né? Ali sozinha, poxa, eu quero lutar, mas eu não sei com quem. Não, venha fazer parte junto, né? É o hashtag pelo direito de viver aqui, então esse é o nosso hashtag. E esse podcast, a princípio somos nós três, porém nós vamos trazer convidados, né? Para que possa estar colaborando com todo o movimento. E, Márcio, queria aí suas considerações finais nesse sentido do nosso primeiro podcast, hashtag pelo direito de viver aqui. A gente precisa falar. Esse é o ponto principal. A gente precisa fazer as pessoas falarem também. Temos que entrar nas casas das pessoas. E essa é a melhor forma, porque a gente chega até nas casas e pede para eles discutirem um tema. O que eles estão lendo? Eles estão lendo que Porto Belo está ficando uma cidade maravilhosa porque terá ricos na cidade. Né? Agora saiu uma reportagem que quem está vendendo terreno está ficando milionário. Provavelmente quem tem muito terreno. Né? Ou seja, os grandes, né, que já tinham terreno, que já estavam cultivando isso faz muito tempo. Tem grandes loteamentos. E outros que, obviamente, têm alguns outros terrenos. Mas aquele morador que tem o seu terreninho, ele está trocando, ou às vezes, como a gente já falou, para sair da cidade. A minha impressão é que eles planejaram a cidade, vamos pensar assim, eu sempre uso essa analogia, para um pé 37. Né? Agora, eles querem enfiar nesse pé, que fosse o sapato, um número 55. O que vai acontecer com esse pé, né, 55 no calçado 37? Desconforto. Extremo desconforto. Então, nós já estamos vendo agora algumas pílulas desse desconforto. O trânsito, o cheiro de esgoto que já nos acompanha há tempo, e a dificuldade grande de conseguir viver na cidade dignamente. Então, esses são o que eu percebo justamente. E o nosso movimento vem para ser aquela voz que ressoa dentro da população, que representa a população, aquela população que é uma maioria, pode ser, mas é uma minoria no sentido de ser atendida. Então, esse é o nosso objetivo. É dar voz à população e poder
mostrar para vocês que o que está nas reportagens, às vezes, é só um lado da moeda. E nós temos Porto Belo A e temos o Porto Belo B. Nós vamos falar do Porto Belo B. Agradeço vocês que participaram, que acompanharam esse nosso primeiro podcast. Espero que vê-los, né? E convide mais pessoas para entender esse movimento. Na próxima terça-feira, às 19h30, estaremos aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, hein?